No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse é o início de uma história. Ao longo dela, notamos capítulos marcantes, pessoas que se destacaram por viver o seu propósito. Assim como Abraão, que deixou tudo para trás e viveu a promessa de Deus. Ou Moisés, que dedicou seu ser para guiar o povo de Israel à terra prometida. Ao final de sua vida, Moisés passou o bastão para Josué, que foi o líder dos exércitos israelitas. Lembramos também de Davi, homem segundo o coração de Deus, que unificou e fortaleceu a nação. Ou então os profetas, que foram inspirados a transmitir a mensagem do Senhor aos povos. Os discípulos caminharam com Jesus e propagaram o Evangelho para toda uma geração. Notamos a vida de Paulo, que com muito amor escreveu cartas para ensinar e apontar para o alvo, que é Cristo. Lembramos também de Ashbel Green Simonton, aquele homem que com entusiasmo veio ao Brasil e trouxe as boas novas ao povo brasileiro. Por que não falarmos de Willis Robert Banks, homem que com o coração ardendo por Cristo fundou a primeira igreja evangélica no Vale do Ribeira? Podemos falar também dos jovens presbiterianos que em 1936, junto com o Supremo Concílio, fundaram a União de Mocidade Presbiteriana. Poderia relatar tantos outros que marcaram a história, mas essa história ainda não acabou e você faz parte dela. Uma longa e bela história que tem como protagonista um Deus fiel, perfeito e amoroso, e que de geração em geração tem feito notórias as suas obras. Esse é o legado que podemos ver através das gerações, os atributos do Deus vivo e seus poderosos feitos. Você é parte de uma geração que tem uma importante missão: transmitir esse legado. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse é o início de uma história. Ao longo dela, notamos capítulos marcantes, pessoas que se destacaram por viver o seu propósito. Assim como Abraão, que deixou tudo para trás e viveu a promessa de Deus. Ou Moisés, que dedicou seu ser para guiar o povo de Israel à terra prometida.
Ao final de sua vida, Moisés passou o bastão para Josué, que foi o líder dos exércitos israelitas. Lembramos também de Davi, homem segundo o coração de Deus, que unificou e fortaleceu a nação. Ou então os profetas, que foram inspirados a transmitir a mensagem do Senhor aos povos. Os discípulos caminharam com Jesus e propagaram o Evangelho para toda uma geração. Notamos a vida de Paulo, que com muito amor escreveu cartas para ensinar e apontar para o alvo, que é Cristo. Lembramos também de Ashbel Green Simonton, aquele homem que com entusiasmo veio ao Brasil e trouxe as boas novas ao povo brasileiro. Por que não falarmos de Willis Robert Burns, homem que com o coração ardendo por Cristo fundou a primeira igreja evangélica no Vale do Ribeira? Podemos falar também dos jovens presbiterianos que em 1936, junto com o Supremo Concílio, fundaram a União de Mocidade Presbiteriana. Poderia relatar tantos outros que marcaram a história, mas essa história ainda não acabou e você faz parte dela. Uma longa e bela história que tem como protagonista um Deus fiel, perfeito e amoroso, e que de geração em geração tem feito notórias as suas obras. Esse é o legado que podemos ver através das gerações, os atributos do Deus vivo e seus poderosos feitos. Você é parte de uma geração que tem uma importante missão: transmitir esse legado. Fala galera da UMP e da UPA-Vale, como vocês estão? Chegamos à nossa última live de abril, também a última live do nosso projeto, né, que nós estamos fazendo durante esse mês. Nós queremos agradecer a presença de cada um que está nos assistindo aí de casa, que tem nos acompanhado. Também quero apresentar aqui os nossos convidados de hoje, né? Nós teremos hoje com o louvor a Júlia e o Matheus, lá da Igreja da Penha, que estiveram com a gente no congresso no passado. E também o pastor Vinícius, lá de Limeira, né? Que ele vai estar trazendo a palavra para nós. E eu quero agradecer também a todo mundo que está aqui e chamar a Aline também, que hoje ela vai vir falar uma palavra para nós. Né, Aline? Boa noite, o MP e o Pavale. Misto de emoções e sentimentos que a gente está vivendo, né? Eu penso que a gente tem vivido um momento de tristeza pelas notícias que nós temos ouvido, né? Pelo tempo realmente que nós estamos passando, né? Por esse período de quarentena. Mas, por outro lado, que alegria saber que o Deus que nós temos, ele supre todas as nossas necessidades e as misericórdias dele têm se renovado a cada instante nas nossas vidas. Então, tem sido um privilégio para nós, para nossa geração, de um modo geral, viver esse tempo que nós estamos vivendo, né? De experimentar de uma forma muito íntima e profunda o que Deus tem feito por nós, né? Acredito que isso seja um privilégio do Senhor a nós, né? E você, nós estamos passando por isso. Então, nós também.
Opa, tava com o microfone desligado, gente, desculpa. Mas agora eu vou passar pro louvor, né? O Matheus e a Júlia vão trazer esse louvor para nós. Também eles estão com uma acompanhante, pode apresentar ele pra gente também. Palavra de vocês, gente. Tá me ouvindo? Legal. Oi, gente. Oi, galera da UPA, da MP Vale, como vocês estão? Eu sou o Matheus, eu tô com a Júlia, minha esposa, o Danilo, o nosso baterista. A gente está aqui na nossa igreja, né? A gente está aqui para poder ministrar o louvor, levar algumas canções para o coração de vocês, já dizendo de antemão que nós estamos morrendo de saudade de cada um de vocês. O congresso ano passado foi incrível, nós estamos com muitas saudades e a gente espera se ver em breve, né? Vamos cantar algumas canções que exaltam o nome do nosso Senhor, nosso Jesus, e fala de estarmos na presença do Senhor Jesus. Beleza? Vamos lá? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face, rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande. Te dar o louvor que é devido. Nós estamos aqui, Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Jesus, tira a sua morte, trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, tu mais grande. Te dar o louvor que é devido. Estamos nós Amém. Nosso Senhor é maravilhoso, Ele é tremendo. E nós vamos cantar agora sobre o Rei do nosso coração, o Rei da nossa vida, aquele que governa, aquele que está acima de todo nome, que é o Rei Jesus. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso és minha canção. Tu és bom,
deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom. Tu és bom, tão bom. Tu és tão bom. Tu és bom, Senhor. Tu és bom, bom. Não me deixarás jamais. Não me deixarás jamais. Não me deixarás. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Como é bom a gente poder cantar que o amor dele é gigante, que ele é bom. O tempo todo momento, em todos os momentos, isso é nosso Senhor. E nós cantaremos a ele ansiando por sua volta, né? Nós ansiamos pela volta de Cristo, sabemos que um dia ele voltará, vai nos levar de volta ao lar, né? Vai tirar a gente deste mundo. E a gente nunca pode esquecer que nós somos peregrinos nessa terra, nós estamos de passagem, né? Nós estamos aqui para falar do amor de Cristo, para apresentar o Evangelho para as pessoas. E é isso que nós faremos. É isso que nós faremos em toda a nossa vida, por todos os momentos, até que o Senhor venha. Amém? Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém? Depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver. Ele é a razão que me faz continuar. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar teu grande amor. Podemos ser na vida de
faz continuar. Amém. Vem lá te confessar, a minha alma descansar. Sem tuas mãos perdido estou, e a mim o teu amor. Ó Senhor, se estás aqui nessa noite, a liberdade, tua vida em mim é santidade. Ó Senhor, de ti preciso mais e mais. Preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. E quando a tentação surgir e minha vida cante a ti, se eu não conseguir mais suportar, o teu amor me guardará. Se eu não conseguir mais suportar, o teu amor me guardará. Senhor, mais e mais eu preciso. Sou justo e fiel, de ti eu preciso. Meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Que bênção, que alegria poder fazer parte desse período. Que o Senhor abençoe a sua vida, você que está assistindo, toda a direção, a liderança da MP Vale, da UPA Vale. Nós amamos muito vocês, esperamos em breve que possamos nos encontrar e possamos estar levando canções que edificam, que adorem ao Senhor. E que Deus abençoe você que está assistindo, que Deus fale no teu coração através da vida do pastor, que vai ministrar a palavra agora. E o nosso muito obrigado por essa oportunidade, Milena, que Deus abençoe muito vocês. Adoramos fazer parte disso, tá bom? Um grande beijo, valeu! Obrigada, Matheus, Júlia. Deus abençoe muito vocês, a igreja de vocês. Obrigada por terem apoiado a gente aí. O pessoal estava aqui nos comentários do YouTube falando: ai, que saudade do congresso, essa música me lembra do congresso. Pediram até violão usado aqui, hein? Eita! Ai, ai, ai.
pediram violão usado aqui. Vocês que mandam. Quem sabe, né? Quem sabe? Se der, vocês... Então pronto. Tá pronto? Então, bora mais uma, que o pessoal tá Então, bora pedindo mais aqui uma, violão então. usado pra gente lembrar do congresso. Claro, vamos lá. Pode só 2 minutinhos? 1 minuto? Pra gente não poder errar a letra. Quantos minutos precisar. Enquanto isso, eu vou dando os avisos aqui. Pessoal, na terça-feira a gente vai ter novamente, né? Vou aproveitar para dar o aviso aqui. A gente vai ter o nosso encontro, né, com o Vini, novamente lá pelo Google Meet. A gente está tendo um encontro, está sendo uma bênção. Então fica ligado lá no link. A gente está lançando o link pelo Instagram, então fica ligado lá. E também outra coisa, a gente tá com o canal aqui no Insta, né? Vocês viram, e tem vários vídeos novos aqui. O Matheus postou, né? A nossa equipe da comunicação postou vários vídeos dos congressos do ano passado, dos outros anos até, várias entrevistas e vídeos que a gente tinha no arquivo. E tá tudo aqui pra gente conferir, pra matar a saudade, né? Então, assim que vocês puderem, tiverem o tempo, depois que acabar a nossa live, entra aqui no nosso canal, manda pro pessoal da sua igreja para eles matarem a saudade junto com a gente do congresso, assim como todo mundo tá falando aqui nos comentários, né, que tá com saudade, então vamos matar a saudade também pelo nosso canal aqui no Insta com os nossos vídeos. Tudo certo aí? Só mais um instantinho. Aqui. Tá bom. Aí, show. Deixa eu ver aqui. Pode ser. Tenho medo de errar a letra, gente. Aí fica feio. Não, tá tudo certo. Eu estava ali jogado com um violão usado para a porção não tinha lavado. Eu estava ali esquecido, maltratado pelo tempo, mas um dia cá veio mesmo. Tocou em minha vida empoeirada, e as duas marcas ficaram com all you need.
eu não precisava, mas um dia o cara veio no meu corpo. Amém. Deus abençoe, gente. Obrigado. Aê! Deus abençoe vocês, gente. Palmas. Tava todo mundo aqui, meu Deus, que saudade, que saudade. Tá todo mundo com saudade de vocês, com saudade do congresso. Mas, ó, Deus abençoe vocês. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite de estar com a gente hoje, tá? E até a próxima, né? A gente não sabe quando vai ser, mas quem sabe logo mais vocês já estão de volta aqui no Vale, né? Ótimo, com certeza. Esperamos. Deus abençoe, gente. Obrigado. Amém. Então, pessoal, vamos continuar aqui com a nossa programação, né? Como eu disse, quem vai trazer a palavra hoje é o pastor Vinícius, da igreja lá da Presbiteriana da Rosália, né? Se eu não me engano, ele pode me corrigir depois lá em Limeira. E agora eu quero chamar o pastor para ele vir trazer a palavra aqui pra gente. Boa noite, graça e paz. Boa noite, Heavy. O senhor bom? tá com a palavra. Tá bom, tá me ouvindo aí, Milene? Sim, senhor. Então tá certo. Então eu queria, primeiramente, agradecer ao Senhor pela vida de vocês, agradecer ao convite, parabenizar aí o Matheus e a Júlia e o baterista aí pelo ministério, né? Fui muito edificado através das canções ministradas aí por eles. Bacana, show de bola. Queria também saudar aí meu amigo, companheiro, né, o Everton, Marilane. Queria também saudar aí meu amigo também, contemporâneo de seminário, companheiro de Océlio, a Lígia, sua esposa, presbítero aí, o Clécio, né, gente boa, que me levou lá para tomar um café abençoado. Tanta gente aí, né, e a diretoria do OMP, da UPA, Murilão, gente boa, Jéssica, povo de Deus. Essa diretoria, eu sempre falo o quanto sou impactado aí pela vida desta UMP e da UPA, né, no Vale do Ribeiro, quanto vocês nos ensinam, quanto vocês nos inspiram também, falar, compartilhar a palavra do Senhor, para vocês nunca foi um peso, sempre foi um grande privilégio fazer isso. E quando o Evan me convidou, eu fiquei muito feliz, né? Fiquei muito feliz com o convite. Quero mandar um abraço também para o nosso irmão seminarista que trabalha conosco aqui na Igreja Presbiteriana da Vila Rosália, que é o Daniel Adão, a Letícia, sua noiva, e povo de Deus. Muito bem, então o que eu gostaria de compartilhar com vocês, né, nessa linha do tema do mês de abril, que é legado, eu gostaria de falar sobre Neemias. Neemias, o legado de Neemias, Neemias capítulo 1. Nós precisamos aprender a lidar com as más notícias. E ninguém melhor do que Neemias para nos ensinar a respeito desta situação, né, deste tema, tendo em vista a situação em que nós estamos vivendo agora. É muito propício nós falarmos sobre isso. Vivemos dias difíceis, né, muitas vezes de um contexto de enfermidades, de mortes, de crise na economia, de crise também no âmbito político. Então, nós precisamos recorrer à palavra, e graças a Deus que a palavra do Senhor, ela nos ensina, né, e ela nos encoraja e nos fortalece nesses dias. Em dias como o que nós estamos vivendo e também os dias em que Neemias viveu, é comum nós encontrarmos pessoas fugindo, é comum nós encontrarmos pessoas ansiosas, né, numa crise terrível de ansiedade, de medo, de insegurança, né, de pânico, e a gente precisa compreender que nem sempre este é o melhor caminho. Fugir, né, não é o melhor caminho. Enveredarmos pelo
né, pelo caminho da insegurança também não é o melhor recurso. Então, o que nós precisamos fazer definitivamente é olharmos para a palavra do Senhor. Então, em Neemias capítulo 1, nós encontramos Neemias num contexto em que ele recebe os seus irmãos e, juntamente com os seus irmãos, Neemias também recebe uma má notícia. E aí é onde eu gostaria de aplicar para a meditação nesta noite, como que nós reagimos frente às más notícias, aprendendo com este legado de Neemias. Então, capítulo 1 diz: as palavras de Neemias, filhos de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º, estando eu na cidade de Suzã, no ano 20º, né, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província. Estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Esse texto ele nos ensina de uma maneira ímpar, porque nós bem sabemos da situação, né? O povo de Deus havia sido levado para o cativeiro e Neemias então estava na cidade de Suzã, distante deste contexto todo. Ele recebe a visita de seu irmão e mais alguns outros irmãos da cidade, da região de Judá, né, do reino de Judá. E ele então lhes fez uma pergunta, né? Perguntou sobre os judeus e Neemias perguntou a respeito de Jerusalém. É bem parecido com a situação em que nós nos encontramos, porque nós passamos uma boa parte do tempo atento às últimas notícias, né? E muitas vezes as notícias que nos chegam não são boas notícias, são más notícias. E foi o caso de Neemias. Então, quando ele fez a pergunta ao seu irmão e aos demais, eles responderam: os que não foram levados para o exílio, eles se acham lá na província. Mas olha o estado em que eles se encontram. Se encontram em grande miséria, grande desprezo, os muros de Jerusalém estão e as portas queimadas. E a partir de então, Neemias ele esboça, ele reage frente a essas. E é em cima disso que eu gostaria de aplicar para nós. Como que nós quando as más notícias chegam até nós? O universo coach, atrelado com muitas vezes com essa ideia de que, principalmente, que assola o nosso contexto ocidental, de que nós não devemos sofrer, que nós não podemos sofrer. Nós temos muita dificuldade de absorver, né, o sofrimento, né? Nós acreditamos numa falsa verdade de que o sofrimento não faz parte da caminhada cristã, não faz parte do nosso cotidiano. E aí é que a gente, de fato, fica extremamente equivocado, porque nós cristãos, desde o primeiro século, a igreja cristã ela foi fundada, né, construída a partir de vitórias, de progressos, de persistências, de muita perseverança, mas também muito sofrimento, muita batalha, né? Não poucas más notícias, mas muitas más notícias chegando o tempo todo, né, junto da igreja do Senhor. E esta igreja, ela sempre perseverou e sempre persistiu.
Infelizmente, nos dias de hoje, quando nós, nesse evangelho difícil, né, que muitas vezes tem entrado na igreja do Senhor, dizendo em que nós não nascemos para sofrer, que nós não devemos sofrer dessa forma, muitas vezes como tem sido falado e tem vindo sobre nós, né, o sofrimento, que nós temos que reagir com palavras, né, de autoajuda, etc. E aí está um equívoco muito grande. Então, Neemias, ele nos ensina, né? Ele nos ensina como nós devemos aprender com as más notícias. E o primeiro ensinamento de Neemias é o lamento, né? Neemias nos ensina a lamentar. Então, quando nós observamos o versículo 4, diz assim: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me. Essa expressão em que Neemias ele revela para nós, a expressão de se assentar, é exatamente a expressão cabível para o momento em que nós recebemos uma má notícia, em que não há para nós uma outra postura, uma outra posição para darmos que não seja nos assentarmos, né? Ou muitas vezes até nos prostrarmos. Em outros casos, nós conhecemos situações em que homens de Deus receberam notícias, como Ezequias, né, a respeito da sua morte, Josafá, a respeito dos exércitos que cercavam o seu reinado, o seu povo. Alguns viravam para a parede, choravam, outros rasgavam suas vestes e outros deitavam no chão e jogavam poeira mesmo sobre a cabeça, expressando ali quão profunda, quão difícil era de fato aquela circunstância. Quando nós lemos em Lucas, nós vemos que o Senhor Jesus, ele naquele jardim, em oração, em clamor, né, nos evangelhos de modo geral, no Getsemane, que significa, o jardim do Getsemane significa a prensa do azeite, e naquele lugar Jesus sendo prensado, né, tendo a dimensão de todo o pecado da humanidade, ele chora, ele clama, o seu suor se transforma até mesmo em sangue, e naquele momento, o momento em que Jesus ele lamenta profundamente, né? E não somente naquele momento, em outras circunstâncias, quando ele olha para Jerusalém, e num lamento profundo ele diz: ó, Jerusalém, como eu gostaria de colocar vocês como, tratar vocês assim como a galinha trata os seus filhotes, colocá-los embaixo das asas e cuidar de vocês, mas vocês não querem o meu amor, né? Vocês não estão com os corações abertos para mim, etc. Então, o que Neemias nos ensina primeiramente é a lamentar, né? O lamento é bíblico, né? Nós encontramos Davi muitas vezes lamentando, clamando, né? Declarando: por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Nós encontramos Davi no Salmo 40 dizendo, né, eu esperei confiante pelo Senhor, e ele me ouviu quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, tirou-me de um tremedal de lama. O lamento é bíblico. Então, nós precisamos aprender com Neemias que, em meio às circunstâncias em que nós estamos vivendo, né, de notícias, em que muitas vezes ouvimos, assistimos, mensagens, vídeos que recebemos nos nossos WhatsApp, nós precisamos aprender e entender que este tempo é tempo da gente lamentar. Tem muita gente dizendo: ai, mas logo vai passar, não vejo a hora, logo vai voltar tudo ao normal. Antes de nós pensarmos a respeito do retorno, né, da vida normal, nós precisamos aprender a lamentar, né? Tem gente morrendo do outro lado do mundo, tem gente morrendo próximo de nós, né? Existem pessoas doentes, pessoas sofrendo com a Covid-19, e por mais que às vezes nós estamos cientes da existência desse vírus, por mais que às vezes nós estejamos cientes da crise econômica que já se estabeleceu e ela pode até de certa forma ficar mais acirrada, muitas vezes, enquanto isso não acontece dentro da nossa casa, enquanto o desemprego não chega até o nosso lar, parece que ainda está um pouco distante. E a gente diz: ah, não vejo a hora de que essa situação passe, né, para que a gente volte à vida normal. Mas o momento agora é muito mais do que esse. O momento é momento de lamentar.
lamentar pelas gerações que foram extirpadas na Itália, né? Assim, milhões, milhares de pessoas, né, foram mortas, uma geração de avós, né, simplesmente desapareceu. Então, isso é para a gente lamentar, é para a gente chegar diante de Deus e falar: ah, Senhor, assim como Eliseu naquele dia, que ele, né, tomou o machado e saiu para o trabalho, e ele perdeu aquele machado, e ele simplesmente lamentou, disse: ah, Senhor, por que isso? Esse machado não era meu, esse machado era emprestado. É esse lamento que precisa visitar o nosso coração. O lamento de dizer: meu Deus, por que desse Covid-19? Senhor, por que de tantas vidas morrendo? Por que de pessoas perdendo os seus empregos? Por que, Senhor, de nós estarmos suportando essa situação? Meu Deus, que luta, Senhor, está doendo. Então não há nada de antibíblico nós lamentarmos. O lamento é totalmente bíblico e nós aprendemos com Neemias. Ele recebe a notícia dos seus irmãos e ele não disse: ah, Deus sabe de todas as coisas. E ele não disse: ah, vamos seguir a vida, bola para frente. Não, não. A palavra de Deus diz que ao receber a notícia, tendo ouvido aquelas palavras, ele se assentou. Ele se assentou. Um outro aspecto, outro princípio que nós aprendemos com Neemias é chorar. A palavra diz que ele lamentou e em seguida ele chorou. Ele chorou. Ele chorou diante do Senhor, né? E essa manifestação de choro, obviamente, é a manifestação de tristeza profunda, né? Você pode observar no versículo 4 que o lamento de Neemias, ele não foi um lamento de poucas horas. A palavra diz aqui no mesmo versículo que ele lamentou por alguns dias. Por alguns dias. Então, eu gostaria de perguntar a vocês, os irmãos que estão nos acompanhando nessa live, se você já tirou um tempo para você se lamentar pela situação em que nós estamos vivendo. É bíblico, é santo, é de Deus a gente parar e poder fazer uma leitura de tudo que está acontecendo, né? Não só por intermédio de uma mídia partidária, mas você, como Deus te muniu de inteligência, você conseguir fazer uma leitura, talvez observando, né, várias posições, né, tanto políticas, posições políticas e também da situação econômica, da situação de saúde, entre tantas outras, de segurança, ou seja, da própria questão da quarentena que nós vivemos, né, que também, de certa forma, e diretamente afeta a igreja. Então, a gente fazer uma leitura a respeito disso. Nós estamos indo para o 5º domingo sem a reunião comunitária do povo de Deus, sem o culto, né? Por exemplo, no nosso contexto de presbitério aqui, a gente não celebrou a ceia até agora, né? A gente está nessa expectativa. Então, assim, é tempo de lamento. Mas também é bíblico que a gente aprenda com Neemias que é tempo de choro, né? É tempo de nós chorarmos. A palavra do Senhor diz que ele se assentou e lamentou por alguns dias e ele chorou na presença do Senhor. E nós precisamos trazer para o nosso contexto este ensinamento. Deus, molhe os meus olhos. Senhor, esteja encharcando os meus olhos com lágrimas, porque eu quero chorar por essa situação. Eu quero chorar pelas vidas que já partiram. Eu quero chorar, Senhor, pelas famílias que estão enlutadas. Eu quero chorar, meu Deus, pelas empresas, né? Eu conversava com um irmão essa semana, ele disse: pastor, da forma como está, em 90 dias eu fecho a minha empresa. E assim, assim como ele, muitos outros estão na mesma situação. Alguns já fecharam seus negócios, né, suas empresas, outros já receberam suas cartas de demissão. O tempo é tempo de nós chorarmos aos pés do Senhor, chorarmos mesmo. E isso não fará de nós menos cristãos, mais cristãos, menos santos, mais santos, absolutamente, né? Isso fará de nós pessoas bíblicas. A palavra de Deus diz que Ana, ela foi para a casa do Senhor, tendo conhecimento da sua esterilidade, e ela chorava na presença do Senhor. Ela se desesperava na presença de Deus.
Nós precisamos aprender a fazer isso. Nós precisamos aprender a chorar. Jesus, quando ele toma conhecimento da enfermidade de Lázaro, ele chora, né? Ele lamenta. E quando ele chega no local, ele percebeu que aquela enfermidade o levou à morte. E a palavra de Deus diz que imediatamente Jesus chorou porque ele amava muito a Lázaro. É tempo de nós chorarmos pela nossa nação, chorarmos pelo nosso povo, chorarmos pelas igrejas que estão de portas fechadas, chorarmos pela vida dos líderes da igreja, chorarmos, né, pelos líderes do nosso país, chorarmos por tudo aquilo que acontece no nosso contexto de Brasil. Existem pessoas que até o presente momento elas estão apenas preocupadas com as programações que foram adiadas, né, pelos seus negócios, pela sua agenda que foi adiada, né? Mas é necessário que nós venhamos a ampliar, queridos, e entender que este problema que tem acontecido no mundo não é um problema do mundo. Esse mundo sou eu e você, é um problema nosso. Nós temos que trazer para o nosso contexto e dizer, eu preciso lamentar, eu preciso chorar com os que choram, eu preciso prantear com aqueles que estão pranteando neste momento. Mas Neemias também ele nos ensina, se nós seguirmos a sequência do versículo 4, que depois que ele lamentou, ele chorou e ele orou e jejuou perante o Deus dos céus. É a oração. A oração ela expressa o nosso amor pelo Senhor. A oração ela expressa a nossa intimidade com Deus. A oração ela revela o nosso relacionamento profundo com Deus. Lá em Lucas 24 diz que quando os soldados chegaram para prender Jesus, ele estava no jardim do Getsêmani e Judas foi até o jardim e a descrição do texto revela que Judas foi porque Judas conhecia muito bem aquele lugar, porque Jesus o havia levado Judas e os demais discípulos muitas vezes até aquele jardim. Ou seja, Jesus era um homem de oração. Jesus era um homem de intimidade com o Senhor. Nós precisamos aprender a orar, nós precisamos aprender a clamar. Essa situação que nós estamos vivendo, nós temos uma emergência, né, para aprendermos com Neemias, com esse legado que ele de fato trouxe, né, deixou para nós, né, o legado de Neemias, nos ensinando acerca de como nós lidamos com as más notícias. Lamente, chore e ore. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. E o último princípio que nós aprendemos com Neemias é o princípio de confiar. A confiança. A confiança é uma atitude de fé. A confiança é uma decisão. A confiança é uma postura de você movido pelo Espírito Santo. Você é impulsionado a continuar caminhando e não desistir. Se nós lermos no capítulo 2, versículo 18, o texto diz, depois que Neemias ele lamentou, ele chorou, a história nos conta que Neemias esteve um tempo em oração ouvindo Deus, e o Senhor então o comissionou, né, para ir até Jerusalém, e as portas foram abertas. O rei Artaxerxes permitiu que Neemias fosse. O rei deu a ele cartas para que ele conseguisse o madeiramento necessário para a reconstrução das muralhas. Deu a ele também os subsídios necessários para que ele pudesse chegar até a cidade. O texto ainda vai dizer que Neemias chegou, ele observou, ele olhou, né, ele conheceu toda a situação. E aí a palavra do Senhor diz, versículo 17 do capítulo 2. Então lhes disse, estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada, as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E o versículo 18 diz, e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. E é interessante a gente observar esse texto, porque lá no capítulo 6 de Neemias, o versículo 15 diz assim, acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias.
Deus deu a graça a Neemias e aos seus para que eles pudessem reconstruir as muralhas, né, o muro de Jerusalém e as suas portas que em outros tempos estavam queimadas em 52 dias. Um recorde aí de trabalho, de intenso trabalho, mas tudo começou, né? A gente tem que observar que primeiro não foi o trabalho, primeiro foi o lamento, primeiro foi o choro, primeiro foi a oração e depois a confiança. Neemias também não ficou lamentando pelo resto da vida. Neemias também não ficou chorando para sempre. Neemias também não ficou somente orando, mas Neemias ele lamentou, Neemias ele chorou, Neemias ele orou e Neemias disse: agora é tempo de confiar no Senhor, é tempo de nós caminharmos em direção a Jerusalém e lutarmos pela reconstrução do nosso país. E ele foi, e em 52 dias aquela cidade, aqueles muros estavam reconstruídos. Então, a gente precisa entender que confiar, né, não significa que muitas vezes não significa que está tudo dando certo, mas significa que nós decidimos deixar Deus cuidar. Né? A confiança não significa que está tudo bem. Né? De repente as pessoas dizem, puxa, mas né, você acha que está tudo bem? Né? Você diz que vai confiar em Deus. Se você acha que está tudo bem, a nossa resposta é, não, não está tudo bem. É tempo de lamento, é tempo de choro, é tempo de oração. Tem gente morrendo, tem gente sofrendo, é tempo de dor, é tempo de crise, é tempo de luta, é tempo de luto. Contudo, mesmo sabendo da realidade de tudo isso, é tempo também de confiar em Deus. E a confiança, ela não é sinônimo de que tudo vai bem, mas a confiança é a certeza de que Deus está cuidando, de que Deus está no controle, de que Deus é soberano e regendo a história poderosamente, soberanamente. Isso é maravilhoso e precisa encher os nossos corações. Nós estamos falando aí para nós que somos jovens, né, vocês adolescentes, né? Queridos, existe uma fatia da nossa sociedade, assim como aconteceu na Itália, assim também como na Espanha, né? Assim também como possivelmente na China, no nosso Brasil, da mesma forma, muitos idosos estão partindo, estão sendo ceifados, não é? Através da Covid-19. Mas essa geração de jovens e adolescentes é uma geração que está vivendo essa situação e nós teremos a opção de olhar para tudo isso, né, e dizermos, não tem mais jeito, nós fracassamos, não vai ter mais futuro, não vai ter não temos mais perspectivas, né? Não vai ter mais condições de nós seguirmos adiante, o desemprego vai assolar a nossa nação, a crise, a violência, as pessoas vão ficar sem dinheiro, vão ficar sem o que comer e vão partir para a violência e nós vamos sucumbir, assim como os discípulos no barco com Jesus. Senhor, nós vamos perecer, Senhor, nós vamos morrer, Senhor, o que será de nós? Nós podemos fazer isso. Como geração, como mocidade, como adolescentes, nós podemos enfiar as unhas na cabeça e nos desesperarmos e falarmos, meu Senhor, nós estamos perdidos. Mas a outra opção é nós entendermos e falarmos como Paulo e Silas, quando eles saíram do pretório, né, depois de terem apanhado, de terem sido surrados, eles saíram dando glória a Deus, porque aquele sofrimento assemelhou a caminhada deles com a caminhada de Cristo. E eles disseram, o sofrimento nos faz cristãos, o sofrimento nos prova de que nós podemos acreditar no amanhã. Então, essa geração, essa mocidade, esses adolescentes, são os jovens e os adolescentes, e se Jesus não voltar daqui a 20 anos, vão poder contar uma história de fé incrível para as vindouras gerações. Vão poder dizer como que eles superaram, não é? Uma crise econômica, uma pandemia que ninguém nunca viu, nenhuma geração, nem agora e nem em outros tempos, viu uma situação como essa. As nações totalmente vulneráveis, frágeis, a fragilidade de todos os países, inclusive os Estados Unidos, ali expostas para todos verem isso, uma mortandade como nunca antes vista. Então, queridos, nos dias de hoje é tempo de nós nos erguermos também,
e declarar no Senhor, usa-me nesta geração, usa-me, Deus, para que as gerações vindouras, elas possam receber um testemunho da minha parte, de que nos dias do coronavírus, nos dias do Covid-19, nós fomos fiéis, nós perseveramos, nós lutamos, nós continuamos fiéis, nós continuamos cristãos, nós continuamos firmes, nós ajudamos, nós oramos, nós choramos, nós lamentamos, mas principalmente nos dias de Covid-19, nós confiamos pela graça e misericórdia de Deus, nós confiamos no Senhor e o cuidado do Senhor esteve sobre nós e nós passamos por aquele nevoeiro e a bênção do Senhor repousou sobre nós e foi uma bênção e nós superamos. Portanto, queridos, eu gostaria de recapitular aqui, então, o que nós aprendemos com Neemias, né, em meio às más notícias que ele recebeu. Nós aprendemos que lamentar é bíblico. Nós aprendemos que chorar é também atitude de um servo de Deus. E orar é uma expressão de intimidade, amor e um relacionamento íntimo com Deus. Precisamos disso. E aprendemos com Neemias que a ferramenta sublime para o cristão em dias de más notícias e lutas é confiar no Senhor. Neemias, ele se assentou, Neemias, ele chorou, Neemias, ele esteve alguns dias ali chorando, orando, clamando, mas Neemias, ele confiou no Senhor e declarou: a boa mão do meu Deus estivera comigo. Hoje é dia 25 de abril, nós podemos declarar isso. A boa mão do meu Deus estivera comigo. Daqui a 10 anos, nós vamos contar para os nossos filhos que a boa mão do nosso Deus estivera conosco. Você, daqui a 20 anos, vai poder dar esse testemunho e louvado seja o nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor te encoraje, que o Senhor te ensine, que o Senhor permita que você consiga, nesses dias, não desprezar o lamento, né? É tempo de fazermos isso, praticarmos isso e viver para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria pedir, Heavy, para o senhor fazer uma oração para a gente, né? Para a gente começar Amém. O encerramento da nossa live. O senhor pode? Sim, com prazer. Vamos orar. Senhor, nós queremos orar nesse instante, pois nós estamos reunidos, ó Pai, ainda que virtualmente, mas nós cremos que o que nos une é o que temos em comum, que é a fé no Senhor. E é em nome de Jesus Cristo, e crendo que o Senhor age, opera e trabalha nas nossas vidas, em nossos corações, que nós nos prostramos aos teus pés, reconhecidos, ó Deus, de que os dias em que vivemos são dias maus, as notícias que recebemos são notícias más, e os nossos corações, muitas vezes, ó Deus, eles ficam mesmo em frangalhos, completamente dilacerados, diante de tudo que ouvimos e vemos. Mas, ó Pai, nos ajude a lamentar por tudo que vivemos, sim, a clamar ao Senhor com lágrimas, em oração, muitas vezes através do jejum. Mas, meu Deus, eu oro por essa mocidade, eu oro, Senhor, por esses adolescentes, eu oro, Deus amado, pela igreja do Senhor reunida nesta região, que o Senhor esteja ensinando os teus filhos a continuarem a esperando e a confiar no Senhor. Assim como a minha família, o teu povo nesta cidade de Limeira, que o Senhor nos ensine a continuar confiando em Ti. Ó Deus, a termos a plena convicção que o Senhor, ó Deus, está regendo a história e que mesmo com esses tempos difíceis, o Senhor não perdeu o controle, ó Deus, o Senhor continua no controle de todas as coisas e o que compete a nós é esperar e confiar em Ti. Abençoa o teu povo, alimenta a nossa fé, aqueça os nossos corações, molhe, Senhor, os nossos olhos. Deus, quebranta e amoleça os nossos corações. Ó Deus, caleja, Senhor, os nossos joelhos. E, ó Pai, em nome de Jesus, nos ensine absolutamente a confiar em Ti. Nós oramos em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, Senhor.
Amém. Deus abençoe sua vida, Rev. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar com a gente hoje à noite. Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua família, sua igreja em Limeira também. E pessoal, que realmente essa palavra possa ter vindo de encontro ao seu coração, né? Que nós possamos aprender com a história de Neemias, aprender a lamentar, a confiar, principalmente nesse momento difícil que a gente está passando, né? De quarentena, de crise. Não é fácil, mas como o pastor disse, vamos confiar, né? Que daqui a uns anos nós deixaremos esse legado, né? Como a gente tem falado, deixaremos esse legado para as próximas gerações e poderemos contar uma história de confiança mesmo, de que nós passamos por tudo isso. Então, muito obrigada, Rev. Manda um beijo para todo mundo, para sua família. Pode falar. Posso só falar mais uma? Se você olhar no fundinho aqui, deixa eu ver que braço meu aqui, acho que é o esquerdo, No meu braço esquerdo, no fundo, tem uma porta ali e tem uma folhinha colada. Não sei se dá para vocês verem lá. Sim. Mas não somente ali, mas na nossa casa aqui, o que a gente fez? A gente colou as promessas da palavra de Deus, né? E isso para que a gente possa ter a certeza de que em todas as circunstâncias o Senhor está conosco, né? Isso já está indo para mais de mês, né, que nós estamos com as promessas ali, né? E ali está coladinho Mateus 28:20, que diz, ensinando-vos a guardar tudo aquilo que vos tenho dito. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Amém. Olá, pessoal. Uma ideia aí para a gente reproduzir nas nossas casas também, né? Deixar sempre esse lembrete de que a gente pode confiar no Senhor, né? E já passando para o nosso encerramento, queria novamente agradecer a todos vocês que acompanharam a gente até aqui. Agradecer de novo ao Matheus e à Júlia, né, que fizeram louvor para a gente, ao pastor que trouxe a palavra. Que Deus abençoe todos eles que foram muito usados por Deus essa noite, né? E a hashtag de hoje, pessoal, para o nosso próximo post que a gente vai fazer, né, vai ser hashtag Eu Confio, bem lembrando, né, da história de Neemias. Então, no próximo post que a gente fizer no nosso Insta, pode comentar lá que você chegou até o final da nossa live e assistiu, colocando a hashtag Eu Confio. Então, agora eu vou fazer a chamada, né, das nossas igrejas de costume, o pessoal que estava acompanhando a gente lá de Juquiá, aqui em Juquiá, né, que eu tô aqui em Juquiá, pessoal de Juquiá, do Parque Nacional, Nosso Teto, Registro, Ilha Comprida, Ipanema, Vila Nova, Primeira de Cajati e Jacupiranga. Um beijo para todos vocês que assistiram, aos nossos visitantes também que acompanharam a gente, que Deus abençoe muito a vida de vocês. E repassando o que eu falei lá no meio da nossa live, a gente está com o nosso canal aqui no YouTube. Se você não se inscreveu ainda, você pode se inscrever agora e acompanhar os vídeos que a gente postou aqui. Já tem um monte de vídeo, eu estava vendo essa semana, tem um monte de vídeo novo que a gente... E olha, vídeos inéditos que a gente nunca viu, que o Matheus estava falando, que postou uns inéditos aqui, hein? Então veja lá para matar a saudade da nossa federação, né? Tava todo mundo falando que tava com saudade lá nos comentários do YouTube, então mate a saudade aqui também pelos nossos vídeos e compartilha para sua galera, para a galera da sua igreja, tá bom? E também lembrando que terça-feira, às 9 horas da noite, tem nosso encontro com o Vini pelo Google Meet, e o link vai ficar na bio do nosso Insta, né? Ou no nosso site, mpvale.com.br. E, gente, chegamos ao final da nossa última live, né? Muito obrigada a todos vocês que acompanharam o nosso projeto aqui, que apoiaram ele. Então, para finalizar, né, a parte blogueira agora, né? Se inscreve no nosso canal, curte, compartilha, manda para todo mundo, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo, né? E é isso, pessoal. Que Deus abençoe muito vocês, a igreja de vocês, e confiemos no Senhor, né? Que logo mais nós estaremos juntos. Quem sabe acampo após quarentena, né? Então, ó, um beijo para todo mundo. E é isso, pessoal. Obrigada. Boa noite. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse é o início de uma história. Ao longo dela, notamos capítulos marcantes, pessoas que se destacaram por viver o seu propósito.
assim como Abraão. Uma coisa que você nunca viu. Fique esperto, cara. Isso aqui vai te deixar bem alucinado. Louco, maluco. Saca só. Se você precisa de um bagulho pra ficar doidão, eu tenho a coisa certa, não é igual a nada que você já viu ou experimentou em sua vida. Não é erva, não é pó e nem bebida. Basta uma só dose, vida inteira de prazer. Quem provou já sabe o que eu quero dizer. Dinheiro no mundo não pode comprar isso que me